Salve os irmãos, na paz do Senhor. Lição de número 10. Título da lição: Assim é o Senhor, a segunda ordenança da igreja. Textual: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11:26. Verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos 17 ao 34. Verso 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando me ajuntares a igreja, há entre vós dissensões, e em parte tudo. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. E só que, quando me ajuntares num só lugar, não é para comer assim do Senhor. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tens, sobretudo, casas para comer e para beber? Ou desprezais a lei de Deus e envergonhais que nada tem? Que vos direi? Provar-vos-ei, isso não resolve. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tomai, comei, isso é o que a partir de vós fazer isso no memória. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for vir convosco. Amém. Pastor Carlos, pastor. Amém. Senhor, nós te agradecemos por mais esta manhã que o Senhor tem nos proporcionado para estarmos aprendendo acerca da tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando todas as demais classes, abençoando os professores, ao Senhor Jesus Cristo, na minha vida, da pastora Daniela, que está ministrando esta mensagem. E nesta manhã nós venhamos aprender de ti a cada dia. Eu te peço e agradeço por tudo em nome de Jesus. A ceia do Senhor é a segunda ordenança da igreja. Domingo passado, o pastor Taylor ministrou e nos ensinou que o batismo não é um sacramento, mas é a primeira ordenança do Senhor para nós, é uma ordenança para nós. E a segunda grande ordenança é a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela é tão importante, ela é tão séria,
que em João capítulo 6 diz que aquele que não comer do seu corpo e não beber do seu sangue, não tem o direito de participar no reino de Deus. Então a gente vê hoje que muitas pessoas um pouco que banalizaram com a ceia, que não estão nem aí com a ceia do Senhor, que se participam ou não, tanto fez, tanto faz, que se por algum pecado, não vou cear. Tem pessoas que não tomam a ceia, que não vêm participar da ceia, às vezes não é nem por causa de um pecado, às vezes é preguiça mesmo de não vir ao culto, não tem um motivo assim a sério. E há aqueles que são disciplinados e que tanto fez, tanto faz com a ceia do Senhor, que já não tem aquela preocupação, como diz em João no capítulo 6, que se não comer do seu corpo e não beber do seu sangue, não tem parte no reino dos céus. Então, quando a gente lê esse capítulo 6 de João, a partir do verso 53, a gente vê o quão sério que a ceia do Senhor é. É um culto de celebração, um culto alegre, mas de uma grande importância no meio dos cristãos, porque ali é onde a gente faz menção da morte, do sacrifício de Jesus e da ressurreição dele. Não é para ser um culto triste, porque Jesus ele não está mais no sepulcro, Jesus já ressuscitou. Então, quando a gente participa do corpo e do sangue de Cristo, da Santa Ceia, desse momento célebre da Igreja do Senhor, desse momento glorioso, dessa festa, né, que é a ceia do Senhor, a gente faz menção de quem éramos, de quem somos e aonde nós vamos morar, né? É passado, presente e futuro, como o comentarista ele traz aqui dizendo que é um olhar, nós temos que olhar sobre três perspectivas, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. A segunda parte, um olhar para o presente, quando a gente vê a nossa real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. E a terceira, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo, não sentindo a ceia, nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Então é sobre três perspectivas. Eu ainda falo que quando a gente olha para trás, que um dia nós não merecíamos nada, como hoje ainda não merecemos, né? Não somos nem dignos, né, do Senhor, mas um dia o Senhor olhou para nós, pobres, pecadores, miseráveis, imundos, sujos pelo pecado, mas o Senhor olhou para nós com seu olhar de misericórdia, nos resgatou e fomos salvos por Ele. Quando olhamos, né, para o nosso presente, tudo que o Senhor fez por nós, a salvação, não por mérito nosso, mas pela graça do Senhor, porque se fôssemos olhar, não é um mérito, nós não merecemos, mas a graça dele tem nos alcançado, e o que ele tem feito conosco, tem nos resgatado, nos limpado, e hoje corre em nós o sangue de Cristo, né? Podemos participar da Santa Ceia, podemos entrar na presença dele com a nossa consciência limpa, tranquila diante do Senhor, e um olhar para o futuro, aonde nos espera o céu. Muitas vezes, quando nós participamos do corpo e do sangue de Cristo na Santa Ceia, alguns de nós sempre fazem menção de que um dia estaremos ceando com Cristo na glória. Essa é a nossa esperança, né? Se somos servos do Senhor, se estamos aqui nessa terra, lutando as lutas desta vida, é porque temos a esperança de um dia morar com o Senhor. Por isso que estamos suportando as lutas, por isso que estamos
firmes aí, nem tão firmes, mas firmes, né? Um dia lutando, outro dia andando, outro dia se arrastando, mas nunca desistimos, porque a nossa esperança é morar com Cristo. E que glorioso dia será no dia que nós estivermos ceando juntamente com Cristo na glória. Então essa é a nossa esperança. E é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e com expectativa. Reverência, que é uma cerimônia, é um ato sagrado diante do Senhor. Só que a gente vê nos nossos dias que muitos irmãos já banalizaram isso, já não dá a devida importância. Muitas vezes tomam a Santa Ceia, participam da ceia do Senhor com pecados que não são confessados. Outros vêm até para o culto da ceia do Senhor. Eu já vi muito isso, que na hora da ceia do Senhor, por não participar, sai para fora da igreja ou vai embora antes do culto acabar. Quando começa a ceia, isso aconteceu muito mais no passado. No momento da ceia vai embora porque algum problema pessoal faz com que não participe da ceia do Senhor. Outros deixam chegar no nível de uma disciplina, de uma exclusão. Outros porque a própria consciência condena do pecado e não participa da ceia do Senhor. Mas se a gente for observar direitinho, acho que é o ato mais importante da vida do cristão, é a ceia do Senhor, porque nos mostra a nossa comunhão com o Senhor. A ceia do Senhor, ela não é para quem está, ela é para quem está em comunhão, não é para dar comunhão para ninguém. Então quem participa da ceia do Senhor é quem está em comunhão com o Senhor. E quando a gente observa que algum irmão ou alguma irmã não participou da ceia do Senhor, a gente logo tem um pensamento, alguma coisa de errado está com esse irmão, porque não participou da ceia, porque não está em disciplina, não aconteceu nada de anormal que aos nossos olhos possam, né, dar como uma desculpa para essa pessoa não ser algo. O que está acontecendo? Sempre vem esse pensamento, porque é um ato, é uma comunhão com Cristo. Se eu tenho comunhão com Ele, então eu participo do corpo dele, do sangue dele, nesse memorial sagrado. Só que a nossa atualidade, já a gente observa que já não tem tanta importância assim. As pessoas vêm para o culto de Santa Ceia e às vezes trata o culto, essa cerimônia, como um culto qualquer, como um culto, não vem nem com o coração voltado, né, a participar da ceia, com o coração voltado, com o pensamento voltado, de que é um ato, é um memorial sagrado, que é um ato muito importante da igreja. É tão importante que isso vem de gerações, desde a igreja do primeiro século até hoje. E ainda vem nos dizendo que nós iremos ceiar com Cristo na glória, né? Então é um ato muito importante para a igreja do Senhor e que hoje já para alguns, né, não para aqueles que têm comunhão com o Senhor, que têm a preocupação realmente de manter a sua vida em santidade com o Senhor, não para aqueles que realmente se preocupam estar com a vida no altar do Senhor, que se preocupa realmente em não vacilar e não ficar pecando diante do Senhor. É claro que todos nós pecamos. Se alguém disser, né, que não há pecado, que não tem pecado, é mentiroso. Isso é bíblico, porque todos nós pecamos. Mas aqueles que têm a consciência e logo se arrependem do seu pecado, para que isso não venha tornar uma dimensão maior na sua vida, para que não possa chegar ao nível de não participar da Santa Ceia do Senhor, para esses continua sendo um ato muito importante, continua a preocupação de estar em santidade com o Senhor. Mas por outro lado a gente vê que para alguns ainda esse ato é como se fosse qualquer coisa.
lá em casa, nos cultos de ceia, quando anuncia aqui, principalmente o Jonathan tem mais essa preocupação. Mãe, é ceia, né? Semana que vem, né? Domingo, né? Eu falo, é ceia, mãe, eu tenho que vigiar, eu tenho que vigiar. Aí eu falo, tem que vigiar. Aí eu fico pensando, se uma criança, que ele ainda é uma criança, com 10 anos, tem esse pensamento de que a ceia do Senhor, você precisa manter a sua vida em santidade com o Senhor, quanto mais um adulto que já conhece ao Senhor, que já sabe os procedimentos, que sabe a importância de manter uma vida em santidade com o Senhor para participar do corpo e do sangue de Cristo. Às vezes eu fico observando aqui na igreja, domingo passado mesmo, o pastor pegou e chamou, né? Perguntou quem era aquele que queria voltar para a comunhão. E ainda teve gente que não quis voltar para a comunhão de Cristo. Eu fico assim, estarrecida com uma coisa dessa. Como que a pessoa quer entrar no céu e não quer ter comunhão com Cristo, com o dono do céu? E não tem a preocupação de participar do corpo e do sangue dele aqui na terra. Eu fico assim impressionada. E ainda o pastor ainda insistiu, tem certeza? Insistiu de novo, tem certeza? Eu fiquei no púlpito, eu fiquei pensando, meu Deus, misericórdia. A pessoa quer entrar no céu, quer morar no reino de Deus, mas não quer ter comunhão com Deus. Será que essas pessoas não pensam assim, que elas estão completamente já fora do céu? Se não tem comunhão com o dono do céu, como que vai morar com ele? Não tem essa preocupação, não tem essa dimensão do quão importante é para a vida do ser humano participar do corpo e do sangue de Cristo. Isso demonstra a nossa plena comunhão com o Senhor. Isso nos demonstra que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus. Porque Jesus, ele não foi um Marte ali. Ele foi um sacrifício. Ele se sacrificou por nós. E ele disse bem assim, ó, a minha vida ninguém a tira. Eu a dou a resgate de muitos. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tomar de volta. Ele não foi um Marte. Ele que se sacrificou. Ele que se doou por resgate das nossas vidas, de muitos. E quando a gente participa do corpo e do sangue de Cristo, isso aqui não é nenhuma novidade para ninguém, todo mundo sabe, é quando a gente faz menção do sacrifício dele, por nós que não merecíamos nada e fomos alcançados por essa graça maravilhosa, que foi o sacrifício dele. O amor do Senhor, de Jesus, foi tão grande para nós, o amor de Deus tão grande, que ele entregou o seu filho, o seu único filho. E quem de nós aqui teria essa capacidade de entregar um filho da gente por amor a alguém? Acredito que ninguém, só Deus, para demonstrar o nosso amor. E ainda tem aqueles que não têm essa preocupação, que não entende o tamanho desse sacrifício, que não quer ser beneficiado por essa graça que o Senhor nos dá. E aí fica, olha, de domingo passado assim, eu fiquei muito reflexiva sobre isso, de que há pessoas em pleno século XXI, nos nossos dias, tudo que a gente está vivendo no mundo, que a gente vê que são sinais realmente do Senhor, para buscar a igreja. Quem lê a Bíblia, quem conhece a Bíblia, quem ouve os ensinamentos do nosso pastor de Apocalipse, quem está antenado nas mensagens de domingo e faz sempre, lembrança das escolas dominical que o pastor deu sobre Apocalipse, consegue compreender nitidamente que o Senhor está voltando, Jesus está dando sinais de que ele voltaria. E mesmo assim, com tudo isso, ainda há pessoas que não querem ter comunhão com o Senhor. Eu não sei se não querem ter comunhão com o Senhor, ou não sei se não se ligar no quão importante é, a comunhão com
Cristo, quão importante é o memorial sagrado, quão importante é participar da Santa Ceia. E ou você se não entende, ou se o inimigo, realmente o diabo mesmo, cegou o entendimento do homem para que não pudesse compreender a palavra do Senhor, se a mente está totalmente já contaminada pelas coisas deste mundo, que não deixa a pessoa se entregar verdadeiramente para o Senhor. Aí eu pego e falo, tá na igreja, pra quê? Pra dizer que tá? Ou é melhor, igual o pastor fala, se enche de demônios logo e tenta combater o reino do Senhor, porque tá na igreja, vem aqui, ouve a pregação, ouve os louvores, às vezes, até raro, é edificado uma vez ou outra, e olhe lá, pela muita misericórdia do Senhor. Aí chega quando o pastor faz o convite, se quer entrar em comunhão com o Senhor, não aceita. Eu falo, gente, será que essa pessoa não entendeu que se Jesus voltar agora, essa pessoa não tem parte no reino de Deus, porque não tem comunhão com Ele? É a mesma coisa que eu tô de mal com a pastora Dulce e ela quer ir para minha casa, eu quero convidar ela para minha casa, mas ela tá de mal comigo. Como que ela vai para minha casa sendo que ela tá de mal comigo? Não quer comunhão comigo? É a mesma coisa, só que é muito mais profundo do que a gente consegue expressar. A importância da ceia do Senhor, a importância desse memorial sagrado, a importância de participar do corpo e do sangue de Cristo, a importância de estar em comunhão com Cristo. Então a ceia do Senhor, quando nós participamos, significa que estamos em comunhão com Ele, que eu e Ele somos um só, que Ele está em mim, que o sangue dele corre em mim, que eu tenho prazer de estar na presença dele, que eu tenho prazer de estar em comunhão com ele, que eu e ele somos um. Então, essa é a importância de participar da ceia do Senhor. Talvez se você ainda não teve essa dimensão do quão importante é, procure rapidamente se acertar com o Senhor, para você poder participar do corpo e do sangue de Cristo. Porque se Jesus voltar agora, o pastor falou, isso acho que foi domingo retrasado, que ele iria começar, que ele tinha começado a falar sobre, nas pregações sobre o Apocalipse, e que talvez ele não terminaria. Então, isso é para a gente ficar alerta, porque a gente não sabe a hora e o momento em que o Senhor virá. Então, se você ainda não teve essa dimensão da importância da ceia do Senhor, que é a comunhão com Cristo, procure rapidamente estar em comunhão com o Senhor, porque se o Senhor voltar e você não estiver em comunhão com Ele, você não vai subir, você não tem parte com Ele, porque isso é bíblico. João 6, ele vem dizendo isso, que aquele que não comer e não beber do seu sangue, esse não tem direito de participar. Olha só que tremendo, não tem o direito de participar do reino de Deus. Então é muito importante estar em comunhão com Cristo, principalmente aqueles que já são batizados nas águas, que já desceram ali as águas batismais e já participou da ceia do Senhor um dia e hoje se encontra com a vida relaxada, desleixada, que não tem mais essa preocupação de se manter em santidade com o Senhor, principalmente para esses que já sabem, que tem um entendimento, que já sabe como que é, o momento é glorioso quando nós participamos da ceia do Senhor, porque antes de orar é só um pão e um vinho, mas depois que ora, né, é um memorial, é um ato sagrado, é o símbolo do corpo de Cristo, o pão, e o sangue é o símbolo do sangue de Cristo, que é quando nós lembramos, né, do sacrifício do Senhor ali por nós, quando nós lembramos da trajetória do Senhor ali no Calvário, de tudo que o Senhor passou, e o momento triunfal, quando ao terceiro dia o Jesus
Nosso Jesus ressuscitou. E hoje, quando nós ceamos, podemos dizer que nós estamos ceando somente para lembrar que Ele não está mais na cruz, que Ele não está mais no sepulcro, que Ele já ressuscitou. Por isso que muitas vezes nós cantamos aquele louvor, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele está vivo. E nós podemos crer no amanhã, que um dia, esse dia pode ser hoje, esse dia pode ser amanhã, esse dia pode ser depois de amanhã, esse dia pode ser daqui a pouco, a gente não sabe. Mas que um dia estaremos junto com Ele. Por isso que nós cremos no amanhã. Por isso que a gente, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas lutas, todos os dias, né? A gente tem que vencer uma luta diferente. A gente tem que vencer o pecado, porque todos os dias o pecado vem, né, em nossa porta, batendo, e a gente tem que vencer, tem que renunciar muitas vezes à nossa carne, porque a nossa carne muitas vezes quer pecar, mas a gente sempre tem que lembrar do amanhã, né? E o nosso amanhã é com Cristo. Não existe amanhã sem Deus, existe um amanhã com Deus. Então, para nós que mantemos a nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, às tentações, estamos aí vencendo. É difícil, mas não é impossível. Para todo mundo é igual, não é mais difícil para um e mais difícil para outro. Para todo mundo é o mesmo nível de dificuldade. Só que tem aqueles que realmente entendem o valor, a importância de estar em comunhão com o Senhor. E a palavra do Senhor fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, a palavra do Senhor é bem clara quanto a isso. Se a gente não tem essa consciência de que realmente os nossos pecados fazem separação é quando a gente não tem comunhão com Ele. Separação, eu posso orar, Ele vai ouvir, porque Ele não é surdo, mas Ele não vai entender, não vai responder as nossas orações, porque nós não estamos em comunhão com Ele. E muitas vezes, muitas pessoas são iludidas quanto a isso, que acha porque, eu estou disciplinado, não tomo ceia, mas está tudo bem comigo. Não está bem com você, porque você não tem comunhão com o Senhor. Isso é uma ilusão que o inimigo coloca na mente da pessoa. Não está tudo bem. Pode falar o que for, vem para a igreja, adora o Senhor, vai embora, pode até orar, consagrar, que eu acho muito difícil. Se quando você está em comunhão com o Senhor, nós em comunhão com o Senhor, é difícil mesmo assim a gente orar, consagrar. É uma luta espiritual para aqueles que não estão em comunhão com Cristo. É mais difícil ainda. Aí quer falar que continua sendo de oração, que continua consagrando, que está buscando. Não está. Eu, pelo menos, isso é muito particular. É dificilmente acreditar nisso. Se você não tem comunhão com aquele que vai te dar vitória, que vai te ajudar em meio às suas lutas da vida, né? Que vai te dar vitória para você vencer o pecado, né? Aquele que está ali junto com você. Se você não tem comunhão com Ele, como que você vai conseguir vencer o pecado? É um pouco difícil isso, é um pouco contraditório. Se você não tem comunhão com aquele que vai te dar força para vencer o pecado, aí você vai falar que está orando, que está buscando, que está consagrando, que ainda consegue até sentir a graça do Senhor quando está ainda reunido com o povo. Eu consigo ainda acreditar que sente, porque a presença de Deus, a graça do Senhor, quando está naquele movimento espiritual, aquilo atrai, né? A pessoa ainda consegue sentir aquela graça momentânea, porque aquele está envolvido naquele movimento, porque o lugar, a situação está propícia, porque a presença de Deus, quando ela se manifesta no nosso meio, ela toma uma dimensão que vai além dos nossos pensamentos, além do nosso corpo físico. Então
consegue sentir. Agora, falar que continua se mantendo, é uma vida diária de oração, de consagração, de busca, de leitura da palavra do Senhor, isso é muito particular meu. Eu não consigo acreditar nisso, porque se eu não tenho comunhão com Cristo, o Senhor não está em mim. Então, eu não consigo mais fazer aquilo que é necessário para que venha alimentar o meu espírito, porque a minha comunhão com o Senhor ali foi cortada. Por causa de Deus? Claro que não, por causa de mim mesmo, por causa dos meus pecados que fazem separação entre nós e o nosso Senhor. Quando o pastor, antes, um tempo atrás, que sempre chamava aqueles irmãos que vão participar da Santa Ceia do Senhor, que precisam da oração da igreja, uns anos atrás vinha muita gente, e eu até vinha muito também. Aí depois, no decorrer dos anos, vão parar para lembrar, foi parando, aí um esperava pelo outro. Acredito que era vergonha, né? Eu vou sozinho, aí o irmão vai ver que eu pequei e eu vou sozinho, não vou. Aí ficava um olhando pelo outro. Se um irmão se levantava, aí o outro tomava coragem para ir, tipo assim, não, se aquele irmão levantou, ele está em pecado, então também vou levantar, porque irmão, só vem aqui para receber oração, para participar da Santa Ceia se você der um vacilo. Se você não der um vacilo, você já vem para o culto alegre, feliz e participar da Ceia do Senhor. E na lição também, quando Paulo fala que tomam Santa Ceia, né, participam do corpo e do sangue de Jesus indignamente, irmãos, isso é muito sério. Eu acho que ninguém, assim, sã consciência, que realmente entende o perigo disso, né? Que traz um juízo muito grande para aqueles que participam da ceia do Senhor indignamente, aqueles que participam da ceia do Senhor, que têm pecados inconfessos, aqueles que participam da ceia do Senhor como se fosse um ato qualquer, como se fosse um costume da religião, né? Porque para muitos virou isso, um costume. Por exemplo, a nossa igreja é todo primeiro domingo do mês. Então, virou para esses um costume. Não tem uma preparação em casa. Ah, Jesus, hoje eu vou para a ceia do Senhor. Hoje é o dia do memorial sagrado. Hoje o culto, ele é especial. Ele é totalmente voltado para isso, para esse momento triunfante que o Senhor teve. Esse é um momento totalmente voltado para nós lembrarmos do seu sacrifício ali na cruz e da sua ressurreição. E antes, há uns anos atrás, porque no decorrer dos anos as coisas vão mudando, até os louvores eram todos voltados para isso. Eram louvores que falavam sobre a morte e ressurreição de Cristo, eram louvores que falavam sobre o céu. As mensagens também eram voltadas muito para isso, sobre a ressurreição de Cristo, sobre arrependimento, sobre pecado. Eram os ensinamentos mais sobre isso uns anos atrás. Só que hoje nós já estamos muito bem ensinados a respeito disso. Nós já temos vivido muitas coisas na presença do Senhor. E aqueles que realmente conhecem a palavra do Senhor, você não precisa sempre ficar pregando sobre aquilo, porque sabe a total importância que tem a ceia do Senhor. Só que infelizmente ainda existem pessoas que banalizaram, que acham que é um tanto fez, tanto faz, se eu participar ou não da ceia do Senhor. Infelizmente, essas pessoas que pensam assim, ou às vezes nem é tão desapercebido, é tão assim, sem entendimento nenhum, que às vezes nem pensa isso, que não dão assim a importância mesmo para a ceia do Senhor. Não é nem porque chegou a pensar assim, é porque nem sabe o porquê, nem sabe o porquê faltou a ceia do Senhor. Infelizmente, esses não estão aqui para ouvir, para aprender. E eu tenho certeza
que eles também nem chegaram a ler a revistinha da escolinha dominical para poder aprender a importância da Santa Ceia do Senhor, porque essa lição ela é muito autoexplicativa, ela é muito fácil de se entender. Se você pegar e ler ela, é muito fácil de se entender. O propósito da lição é mostrar realmente a importância que tem, né, essa ordenança de Cristo, de participar da Santa Ceia do Senhor, de estar em comunhão com Ele. Então eu tenho certeza que essas pessoas, como não vieram, porque se não veio para a escolinha dominical, vai pegar a lição e vai ler em casa, porque muitos só leem a lição quando estão aqui. Imagine quando não estão. Não lê porque eu também era assim. Eu não vinha para a escolinha dominical, eu também nem tinha preocupação de pegar a lição e ler. O ser humano, ele é tão mau caráter, né? Ele não tem um caráter cristão, não está liberto ainda, que não tem nem essa preocupação de pegar. Não, eu não fui na lição hoje por falta mesmo de caráter cristão meu. Então eu vou pelo menos pegar a lição para ver o que a lição está ensinando para mim, né? Vai que a lição pega e me dá uma correção e eu, né, mudo o meu jeito e vou participar da escola dominical, mas nem isso acredito que alguns não fazem. Bem, quer falar alguma coisa? Alguém? Pastor Taylor? Tópico 1. A natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Eu vou falar logo esses 3 subtópicos juntos. O primeiro subtópico, na tradição romana. O segundo subtópico, na tradição protestante, e o terceiro subtópico, a posição pentecostal. Na tradição romana, o romanismo, ele compreende que a ceia do Senhor, naquela época, era assim, Jesus, o próprio corpo de Cristo ali, o próprio corpo de Cristo. Então eles entendiam isso. Para nós, não é esse entendimento. Na tradição protestante, a tradição luterana, eles dizem que o quê? O pão e o vinho se tornam ou se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Então, na tradição protestante, na tradição luterana, se dá o nome de consubstanciação, que é quando o corpo de Cristo, o pão, ele se converte no corpo de Cristo. E o suco ali, o vinho, se converte no sangue de Cristo. Na tradição romana, ele diz que é o próprio ali corpo de Cristo, né? Então é a transubstanciação. Na posição pentecostal, que é nós que somos pentecostais, nós somos protestantes também. Somos pentecostais, mas somos protestantes. Mas nós não temos esse entendimento que os protestantes aqui na tradição luterana têm. A nossa posição é que o corpo de Cristo, o pão, simboliza, é um ato simbólico, simboliza o corpo de Cristo, e o vinho simboliza o sangue de Cristo, é um ato simbólico. A ceia do Senhor é para quem está em comunhão, como eu já disse, e não para dar a comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Então, há uma diferença muito grande de tradições aqui. Uma tradição, ela diz que o corpo de Cristo, o pão, é o próprio corpo de Cristo. E o vinho é o próprio corpo de Cristo. Na outra tradição, significa que se converte, né? O pão, o corpo se converte no pão, e o sangue se converte em sangue. Aqui na tradição romana dá a entender, até parece que um ato canibalista, né? Que é o próprio corpo ali, a gente vai comer o próprio corpo de Cristo. Um bando de vampiro vai ali, né, e toma o próprio sangue de Cristo. Não é o nosso entendimento. O nosso entendimento é que simboliza, é um ato simbólico, mas de suma importância para as nossas vidas. Então, quando a gente está participando do corpo de Cristo, que o pastor começa semelhantemente, né, falar, e a gente
tomamos todo, comemos todo. É um ato simbólico. Na tradição romana, lá logo na primeira igreja, no primeiro século, na primeira igreja, hoje nós cortamos o pão pequenininho, né? Porque é um ato simbólico mesmo. Não é para encher a barriga de ninguém. Não é para encher a barriga de ninguém. Mas aqui a gente vai olhar, se eu não me engano, no segundo tópico, que é a nossa leitura bíblica em classe. O povo, eles iam para a ceia, que era uma festa, né? Hoje nós fazemos um culto, um memorial, é um ato com reverência. Então, hoje é um culto. Antes era uma festa. Então se dava a festa do amor, a festa ágape, da união, da comunhão com o próximo, com Deus. Então antes não era um pedacinho igual a gente come hoje. Antes era com fartura, com abundância. Hoje é somente um ato simbólico, participar do corpo de Cristo. Não, somente não, né? Porque parece que dá uma diminuída aí no ato que é a Santa Ceia. Mas hoje é mais simbólico. Por isso que quando vai orar em agradecimento, ou vai orar antes de participar da ceia, quando os irmãos vêm, traz o pão e traz o suco, faz a oração, porque está simbolizando, naquele momento, a gente passa a participar do corpo e do sangue de Cristo. Então esse ato é um ato simbólico. Não é para ninguém encher a barriga, igual aqui, mas no top 2 vou entrar mais aprofundadamente sobre isso. Não é para encher a barriga, não é para de qualquer maneira. É uma festa, porque eu estou em comunhão com Cristo. É para jubilar, é para se alegrar. Mas é também um momento de reverência ao Senhor, de reverência àquele que se sacrificou e àquele que entregou o seu próprio filho para ser sacrificado por nós. Então, é um ato para nós hoje, a nossa visão como pentecostal, e também somos protestantes, né? Como pentecostais, é mais um ato simbólico, o corpo e o sangue, o pão e o vinho. É um ato simbólico que simbolizam, né? Como igual o comentarista, ele diz assim, não é quando Jesus fala assim, eu sou a porta, não é literal, igual aqui na tradição romana. O corpo e o sangue para eles era literal, e para nós é mais simbólico. Jesus é a porta, na casa eu vou abrir Jesus? Não. Quando Jesus fala eu sou a porta, ele está simbolizando que para passar ali tem que passar por ele, que ele é a porta. Quando Jesus fala eu sou a videira, Jesus é uma árvore? Jesus não é uma árvore, é um símbolo, está simbolizando. Quando Jesus fala eu sou o pão vivo que desceu do céu, que está em João capítulo 6, ele é um pão que está descendo do céu, está chovendo pão do céu? Não é, é um símbolo, é um ato simbólico. Jesus está dizendo por símbolos, né? É como Jesus ele dizia por meio de parábolas, né? No Novo Testamento, por meio das parábolas. Então quando ele diz aqui, quando a gente fala que o pão é o corpo e o vinho é o sangue, é um meio simbólico, né, de se falar. O segundo subtópico diz assim, o propósito da ceia do Senhor. O segundo tópico, o propósito da ceia do Senhor, e o primeiro subtópico, celebrar a expiação de Cristo. A ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e conciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Como eu já disse no início, Jesus não foi um mártir, Jesus foi um sacrifício. A gente não celebra a Santa Ceia do Senhor como um funeral. A gente não vem aqui triste para celebrar a ceia do Senhor, a morte de Jesus. A gente não celebra a morte de Jesus.
a gente celebra o sacrifício de Jesus. É completamente diferente. A gente não está aqui fazendo menção da morte, que ele foi crucificado, não é crucificado, que ele sofreu, toda aquela trajetória sofrida. A gente celebra que ele se sacrificou, né? Que ele se entregou por nós. Nós não merecíamos nada, e continuamos não merecemos. Mas a graça de Jesus, ela é tão poderosa que ela nos alcançou de uma forma sobrenatural. E se fôssemos olhar até hoje, quem de nós merece esse sacrifício? E ainda nós conhecemos o Senhor, conhecemos a palavra do Senhor, temos comunhão com o Senhor. Quando nós pecamos, pedimos perdão, e esse perdão é de imediato. O Senhor não fala assim: eu vou pensar se vale a pena te perdoar. Eu vou pensar, se Jesus nos tratasse assim, eu vou pensar como se eu vou te perdoar. Não, eu vou pensar se esse pecado seu vai valer a pena, porque o seu pecado foi tão feio, tão grande, tão ruim. Jesus pensasse assim, estaríamos já perdidos, né? Já estaríamos condenados, porque há tipo de pecado tão mirabolantes assim, que quando alguém sabe, fica assim: meu Deus, nem acredito que essa pessoa teve coragem de fazer isso, né? Isso, o humano julgando o outro humano, né? Mas com o Senhor é diferente. Quando nós pedimos perdão de coração, com toda sinceridade, o perdão do Senhor é imediato. E a palavra do Senhor nos fala que Ele lança esse pecado no mar do esquecimento. E para Deus é como se nós não tivéssemos pecado. Isso é quando eu peço perdão de coração e me arrependo daquele ato que eu cometi contra o Senhor. Então é de imediato. Só que a gente consegue ver, é só aqui na nossa igreja? Não é. Isso é universal, acontece em todo mundo, em todas as igrejas, em todos os cristãos, com todos os cristãos, né? Todos nós pecamos. Só que quando temos a consciência de que aquele ato que praticamos foi um ato que pecamos contra o Senhor, que manchamos a nossa comunhão com o Senhor e nos arrependemos, o Senhor pega e nos perdoa e continuamos em comunhão com o Senhor. Quando a gente vem para a casa do Senhor, celebrar ao Senhor o sacrifício dele, é com alegria, porque ele ressuscitou, porque ele está vivo, porque ele está no céu, preparando morada para nós. Preparando, porque o Senhor disse isso, eu subirei e preparei morada para cada um de nós. Se a gente pensar assim, irmãos, a gente mantém a nossa vida todos os dias em santidade com o Senhor. Aí vai dizer, nunca vai pecar? Não, porque a própria palavra fala, se não pecar, se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, porque muitas vezes pecamos até no nosso pensamento. Aí, se eu não me engano, em Romanos, que vem dizendo que são os dardos inflamáveis do maligno contra nós, que é aqueles pensamentos pecaminosos que vêm na nossa mente para nos tirar completamente do foco do Senhor. E o pastor, ele já nos ensinou isso diversas vezes sobre o passarinho, né? O ninho. Se a gente não expulsa ele logo, ali ele põe os ovos, e depois para tirar ali aquele ninho é com muita oração e jejum, e você querer realmente ser liberto daquele pensamento, daquele sentimento, porque é uma luta interna muito grande. Realmente é uma luta entre a carne e o espírito. Depois que o pecado já está alojado na mente, e que veio na mente, depois causou um sentimento, principalmente em relação ao meu irmão, porque se eu não tenho comunhão com o meu irmão, eu tenho comunhão com Deus. Porque a palavra do Senhor é assim, segui a paz com todos e a santificação. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o reino dos céus. Então eu entendo
particular, que são 2 requisitos para ver o Senhor: seguir a paz com todos e a santificação. É assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então é só a santificação que me faz ver Deus? Não é só a santificação, é a paz com todos. Ou é só eu estar com a paz com todos, sem a santificação? Não é, são 2 em 1, é 2 requisitos: seguir a paz com todos e a santificação, senão ninguém verá ao Senhor. Então, quando a gente vem para a presença do Senhor, para a casa do Senhor, adorar o Senhor, a gente vem já com o pensamento de que o Senhor se sacrificou, de que Ele ressuscitou e de que Ele está preparando uma morada para nós, de que um dia lá no céu, e esse dia pode ser hoje, pode ser agora, o Senhor Ele mesmo irá nos servir como Ele servia os discípulos dele ali, como Ele serviu os apóstolos dele. Olha que glorioso é isso. Se a gente, quando a gente lê, quando Jesus partia o pão entre os apóstolos ali, a gente lê com aquela alegria, como se a gente quisesse estar naquele momento. Imagine na glória, com o corpo glorificado, transformado, depois de ter passado todas as lutas desta terra para nos mantermos firmes, para morar com Ele. Quão glorioso será esse dia. Às vezes a gente prega, a gente fala, a gente traz a memória nos cultos de Santa Ceia ou em outros cultos, que quão glorioso será naquele dia, mas é tão assim, é tão memorável, é tão glorioso esse momento, que a gente não consegue expressar em palavras o momento, né? Quão maravilhoso será esse dia, poder estar com Cristo. Aí agora não é mais os obreiros, os diáconos que vão servir, ou os pastores aqui que irão servir, é o próprio Cristo, é o próprio Deus que irá nos servir. E a gente estará, né? Porque a gente já chegou lá, glórias a Deus. Se aqui era difícil e a gente manteve comunhão com Ele, imagine lá no céu, quão grande esse dia será, quão glorioso. E aí podemos dizer que valeu a pena esperar, valeu a pena sofrer, valeu a pena a gente passar por todas as dificuldades, porque no momento que a gente está passando a dificuldade, a tribulação, a perseguição, a gente não pensa nisso, né? A gente não pensa que um dia o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais angústia, que todas as coisas se passaram. A gente não pensa isso. O nosso pensamento, geralmente, humanamente falando, é naquele problema que estamos enfrentando, né? Nosso pensamento é esse. A gente nunca pensa no amanhã, como o louvor fala, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A gente não pensa no amanhã, a gente pensa no hoje, a gente pensa no agora e principalmente pensa na luta que estamos enfrentando. Mas a palavra do Senhor, ela vai muito além disso. O amanhã, lá no céu, não haverá dor, não haverá morte, não haverá angústia, não haverá tristeza, e o próprio Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas para nós chegarmos até lá, é necessário manter a comunhão com Ele aqui. Porque se eu não mantenho a comunhão com Deus aqui na terra, eu não vou chegar lá na casa dele nunca. Não vai ter uma mansão preparada para mim nunca, se eu não quero ter. E às vezes é uma questão de escolha, porque o próprio pastor chamou aqui domingo, alguém quer? E ainda aqueles, né, pastor Eduardo, que escolheram não manter a comunhão com o Senhor. Então, às vezes, até uma questão de escolha. Eu fico imaginando como que será que o Senhor pensa a respeito disso. Será que o Senhor não fica aborrecido, porque o Senhor conhece todas as coisas, o passado, o presente, o futuro, já sabe quem vai, quem não vai, mas Ele nos dá o direito de escolha, né? Você tem escolha, você quer ter comunhão comigo? Você tem escolha, eu estou te dando a escolha, eu estou te mostrando o caminho, eu estou te mostrando como que faz para ter comunhão comigo.
Mas se você não quer, eu posso fazer o quê? Jesus vai descer lá do céu, lá da glória, para vir aqui, se personificar aqui, descer novamente à terra, para te mostrar, ó, verdadeiramente eu sou Jesus, e para você chegar até lá no céu, você vai ter que ter comunhão comigo, você querendo ou não querendo. Então, não vai. Por isso que é uma questão de escolha, e ainda aqueles que não querem ter. Eu fico assim, muito chocada, né? Eu, como ser humano, não sei os irmãos, os pastores, acredito que os nossos pastores aqui mais experientes nem se chocam mais com isso, porque já vem vendo, né, muitas coisas no decorrer da vida ministerial, muitas coisas no decorrer, né, da vida, né, espiritual, da vida em comunhão com o Senhor, já conhece as pessoas, mas a mim ainda me choca quando a gente vê uma situação dessa, que por escolha própria, não é nem por nenhum problema de disciplina ou não, porque quando o pastor falou aqui, alguém quer ter, eu entendi que ele abriu para quem estava em disciplina ou não disciplina, porque ele não foi específico. Ó, irmãos que estão assim, 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 se quiserem entrar em comunhão com a igreja, pode. Ó, os irmãos que estão disciplinados, não pode, é só para aqueles outros. Ele não fez, ele não deu essa justificativa, ele abriu. Então eu entendi que era para quem estava em disciplina ou não, e ainda escolheram não participar do corpo e do sangue de Cristo, não escolheram não ter comunhão com Cristo. Para esses, eu digo que infelizmente, se Jesus voltar, você não tem parte no reino de Deus, porque você não tem comunhão com Ele. Amém? O segundo subtópico diz proclamar a vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor, quando essa bendita esperança é perdida. A igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém o olhar no passado quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nessa terra e que a sua pátria não é aqui. Então, quando nós celebramos o Senhor, a gente pensa que nós somos peregrinos, somos estrangeiros nessa terra. A nossa casa não é aqui, a nossa pátria não é aqui. Estamos aqui de passagem, estamos aqui como forasteiro em uma terra estranha. Igual o pastor Eduardo e a pastora Dulce foram para a Itália, que eles foram para lá, mas eles sabiam que o destino final deles não era ali, que eles retornariam, não importasse os anos que eles passassem naquele lugar, mas eles sabiam que ali não era a terra deles, não era a casa deles, não era o destino final deles. Ali eles eram apenas forasteiros, foi ali para peregrinar naquela terra, para conhecer aquela terra, para fazer uma obra para o Senhor naquela terra, mas sabia que a família deles era daqui e que a casa deles estariam esperando eles aqui, e que a igreja deles, por mais que eles abrissem outra igreja lá, começasse uma igreja lá, como pastores, presidentes de lá, eles sabiam que a casa deles continuava sendo aqui, que a igreja deles continuava sendo aqui. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente sabe que do mesmo jeito como eu dei esse exemplo, é assim na nossa vida espiritual. A nossa casa não é aqui. Isso daqui é passageiro. A gente vive aqui por enquanto, né? Isso daqui é passageiro, que a nossa morada é no céu, lá é o nosso destino final, a eternidade, morar com Cristo, estar com Ele, lá é o nosso destino final. Aqui é só passageiro, isso daqui vai passar, as suas lutas vai passar, a sua dor vai passar, a sua aflição vai passar, e lá no céu será somente paz, alegria e gozo eternamente.
Já pensou em viver eternamente? Hoje nós nos preocupamos que estamos envelhecendo. Esses dias, né, assim, por um acaso eu parei para pensar, meu Deus, eu me acho novinha, mas eu sou tô velha. Tô ficando velha, tá parecendo minha azul. Eu tava até falando lá com as meninas no escritório, eu falei, gente, eu fui no médico fazer uns exames e o médico falou bem assim comigo, você se acha novinha, mas eu sinto muito te informar que você está ficando velha. Me deu aquele choque de realidade, assim, porque até então eu pensava que eu era novinha, né, estava ainda com gás todo, mas aí o médico fez entender que não, que eu não estou com gás todo e que estou envelhecendo. Então isso passa, essa carne aqui, né, a nossa carne, isso vai desfazer. Nós temos uma morada eterna e nós hoje escolhemos. Deus nos dá o direito de escolha. Aonde que nós iremos passar a nossa eternidade? Vamos passar com Cristo ou vamos passar no inferno? Muitos ainda, em plena século 21, as informações que nós temos, os estudos mais aprofundados, os estudiosos que dizem, o nosso pastor que sempre tem tocado nessa tecla sobre o inferno, e tem pessoas ainda que acreditam que o inferno não existe. Esses dias eu estava vendo um luciferiano, né? Para mim tudo é satanista, mas eles se autodenominam como não satanistas, luciferianos. E ele estava dizendo que o inferno não existe. Que o inferno não existe e que o cristão tem uma alusão muito diferente, tem um pensamento muito diferente, e que o cristão, ele é uma raça que deveria ser extinta, ainda não chamou, né, de cristão, de raça, né, uma raça que deveria ser extinta, que é o cristão que traz essas perturbações para o ser humano, e que o inferno não existe. Aí eu fiquei pensando assim, Jesus, e ainda tem pessoas que seguem esse tipo de pensamento, que seguem esse camarada e que ainda continua vivendo como se o inferno não existisse. E ainda há aqueles que falam, o inferno é aqui nessa terra, o inferno já é aqui. Aí eu fico pensando, se o inferno é aqui, ó, tá todo mundo na bênção, né? Porque o que a gente passa ainda nesse mundo, ainda estamos na bênção. Porque ainda estamos pela proteção de Deus. Ainda o Espírito Santo está aqui e habita em nós. Ainda estamos sobre a guarda, sobre a vigilância do Senhor. Ainda estamos sobre as mãos de Deus. Imagine o dia que não estiver mais. Aí eu quero ver. E tem gente que fala bem assim que esse mundo está perdido, o inferno já é aqui. E esse povo está falando que vai ter um inferno, e eu digo, vai ter um inferno ainda pior. Se aqui eles já acham que é um inferno, imagine o próprio inferno. Se a gente vê as aberrações, as abominações que são causadas, que são criadas, que são ditas neste mundo que vivemos, eles não viram nada, porque realmente não leram o Apocalipse, não tem nenhum entendimento da palavra do Senhor para saber que o inferno realmente existe. Eu estava conversando com uma irmã na quarta-feira e ela disse bem assim para mim, eu já orei, eu já pedi para Deus salvar meu filho, minha nora, mas a minha nora fala bem assim que se Jesus voltar e ela não subir, ela ainda tem a segunda chance, né? Na grande tribulação, que ainda vai ter ainda conversão, vai ter ainda salvação, que o Senhor ainda vai salvar. Aí ela estava me dizendo isso, eu falei assim, mas já pensou, né? Se hoje é tão fácil a gente servir ao Senhor, a gente não tem ninguém atrás de nós querendo matar, querendo arrancar nossa cabeça, querendo nos esquartejar, querendo arrancar um membro do nosso corpo, e a gente tem essa facilidade que é servir ao Senhor. Imagine na grande tribulação, quando até para você comer na esquina você vai ter que ter a marca da besta. Aí eu quero ver ser salvo, eu quero ver se arrepender, eu quero ver servir ao Senhor nessa época. Se hoje a facilidade que tem de servir ao Senhor, o pecado, o diabo, né, não deixa, às vezes não é
nem o diabo, às vezes é a própria pessoa mesmo, não quer. Imagine na grande tribulação, que vai ser difícil, quase que impossível. Não vou dizer que vai ser impossível, porque a própria palavra do Senhor fala que ainda haverá salvação, mas isso é quase que impossível. Com a dificuldade toda, a pessoa já está pensando em ser salva na grande tribulação. Está vivendo hoje aqui pensando em ser salvo na grande tribulação. Eu falei isso para ela, ó, é uma grande ignorância. Sabe o que é? Realmente, quando a palavra fala que o inimigo cegou o entendimento do homem, da mulher, para que não entendesse realmente a luz das Escrituras, para que não compreendesse o que a palavra do Senhor fala tão claramente. É como se fosse a boca, como se fosse o próprio Jesus aqui falando para nós, tão claro. E ainda tem pessoas que contradizem a palavra do Senhor, que inverte a palavra do Senhor para o seu próprio benefício. E também o Senhor vem dizendo que ai daquele que tirar ou acrescentar alguma coisa da palavra dele, ai daquele. Então tentem corromper, perverter, mudar as palavras do Senhor para o seu próprio benefício, para justificar os seus pecados. Imagine para essas pessoas que ficarem, vai ser quase que impossível. Não é impossível completamente, porque haverá salvação ainda nessa época. Muitos ainda vão se salvar, mas realmente vai ter que querer. Acredito eu que essas pessoas que se converterem nesse período vai ser realmente os cristãos, entre aspas, que estavam na igreja, achando que estava em santidade, achando que iria subir, e quando vai ser surpreendido que não subiu. Eu ouvi uma pregação uma vez, o pastor falou bem assim, que quando Jesus voltar, vai ter duas surpresas. Os que viviam aqui e que viviam assim, distraídos, vinham para a igreja, adoravam o Senhor, era o crente que não fazia nada, não ajudava em nada, não contribuía com nada, mas ele sempre estava ali, mas ele sempre mantinha a sua vida em santidade. Vai estar surpreso quando chegar no céu, vai assim, eu tô aqui, eu subi, nem pensava que eu ia subir. Para esses vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa para os que ficaram, porque achavam, né, que estavam em santidade com o Senhor, achavam que ia subir, e no dia que Jesus voltar, no arrebatamento, vai ser surpresa quando olhar para o lado e ver que aquele irmão, olha, eu pensava que aquele irmão não ia subir, e subiu e eu fiquei. Para esses vão ser uma surpresa. E a outra surpresa também vai ser lá no céu, quando aquele que subiu vai olhar assim, olha, você está aqui também. Você veio, eu pensava que você nem ia vir, porque nós, como seres humanos, julgamos muito, né? Olhamos assim, achamos que nós estamos completamente santificados, que somos o crentão, que porque somos usados por Deus, porque pregamos, porque estamos participando do corpo do... Na verdade era para ser assim, estamos participando do corpo do sangue de Cristo, quer dizer comunhão, mas há aqueles que participam do corpo e do sangue de Cristo, mas não estão em comunhão com Ele. Vai dizer, eu participava e eu pensava que você não ia subir. Então vai ser uma grande surpresa para muitos, e principalmente para aqueles que achavam ter uma vida em santidade e ficarem. Acredito que esses que vão encaminhar os outros, que vão ajudar os outros nesse grande dia. Mas aqueles que falam igual esse pensamento que a irmã teve, de que vai ter ainda, se eu não subir, e fala com tanta naturalidade, se eu não subir eu ainda vou ter uma oportunidade na grande tribulação. Eu falei assim, você, esse pensamento aí da sua nora, já é um pensamento de que já está no inferno. Porque se já está com esse pensamento, porque a gente luta para quê, irmãos? Não é para subir no arrebatamento? Não é para ouvir a trombeta? Não é para ouvir o Senhor nos chamar pelo nome? A gente não luta para isso? Ou eu estou lutando aqui nessa terra para me ficar e ir para a segunda chamada, vamos dizer assim, né? Para a segunda chamada. Não, a gente está lutando para ir para o céu, mas ainda eu nunca tinha pensado
pensado nisso, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, que tinha pessoas ainda que estavam se despreocupados agora e porque tinha a segunda chance. Então pode aproveitar bastante agora, porque haverá a segunda chance na grande tribulação. Aí eu falei, o Senhor conhece cada um, né? O Senhor conhece a intenção do coração. A palavra do Senhor fala que o Senhor conhece, esquadrinha os nossos corações, que o Senhor conhece as nossas intenções, que o Senhor nos conhece, o nosso pensamento, antes mesmo ainda da gente pensar, antes sequer que saia uma palavra da nossa boca, o Senhor já sabe. Aí eu fico pensando, gente, como o Senhor pensa em relação a essas pessoas que têm esse pensamento? Às vezes eu falo assim, ainda bem que Deus é Deus e que Ele é o Senhor, porque se eu fosse Deus, eu falo, esse já está no inferno, já posso mandar logo porque já está no inferno. Esse pensamento tão mundano, tão diabólico, posso dizer, um pensamento diabólico que essas pessoas têm. Voltando para a lição, então, quando celebramos quando celebramos a Santa Ceia do Senhor, nós celebramos a ressurreição de Cristo, fazemos menção do sacrifício dele, a ressurreição dele, que a vitória de Jesus, o triunfo de Jesus é a nossa vitória. Se estamos aqui hoje e podemos falar do amor dele, é porque um dia ele se sacrificou e ele ressuscitou. E por isso que nós estamos aqui, porque a vida dele deu vida para nós, para que hoje pudéssemos estar aqui adorando e glorificando o nome dele. Terceiro subtópico, celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisão entre os irmãos daquela igreja. Esse era um problema recorrente aos coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Esse terceiro subtópico, ele vai falar do nosso leitura bíblica em classe. Quando o apóstolo Paulo, ele já começa assim, nisto porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Então, para Paulo dizer isso, Paulo já tinha elogiado algo que os coríntios tinham feito, porque ele vem dizendo assim, nisso porém, vou dizer-vos, eu não elogio vocês por isso, porque vocês estão se ajuntando, não é para melhor, mas para pior. Vocês estão se ajuntando, mas vocês não estão celebrando a Cristo. Então, quando eles se ajuntavam naquela festa, que era a festa Ágape, a festa da comunhão, a festa do amor, que eles celebravam ali a ceia do Senhor, a comunhão com Cristo, então eles se ajuntaram e ficava meio badernado a situação ali, ficava meio uma bagunça ali. Então os que chegavam primeiro comiam, outros se embriagavam, os que chegavam depois não comiam, ficavam com fome, então virava uma bagunça ali. Por isso que Paulo, ele vem no verso 17 dizendo, isso que vocês estão fazendo, eu vou dizer para vocês, eu não vos elogio vocês por essa situação, porque vocês estão fazendo, não é para melhor, mas sim para pior, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensão, e em parte o creio. Ele fala assim, eu ouvi dizer que quando vocês se ajuntam, fica uma baderna, há dissensão, e em parte disso que eu ouvi, eu acredito nisso. Aí ele vem dizendo, de sorte que, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então ele está dizendo assim, e eu até concordo que haja entre vocês essas dissensões, essas brigas, essas heresias, para que no meio de vocês se manifestem os verdadeiros, se manifestem os sinceros, porque quando nós estamos reunidos na presença do Senhor, é claro, temos o joio, temos o trigo, só que a gente não sabe. Na verdade, a gente até desconfia ali, como humanos, pecadores, julgadores que somos, até desconfiamos ali quem é o joio, porque quem é o trigo, quem é o joio, porque a gente se acha, todos nós aqui, se eu perguntar quem é trigo e quem é joio,
todo mundo vai levantar a mão que é trigo, porque ninguém se acha joio no meio do povo do Senhor. Então Paulo vem dizendo assim, ó, é até bom que isso aconteça, para que se manifestem os verdadeiros, os sinceros, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Louvar-vos-ei? Nisso não louvo. Então ele fala, ó, vocês não têm casa para vocês comer não? Para vocês se fartar não? Porque vocês vêm para cá, aí uns comem demais, os outros comem pouco, os outros ficam com fome, os que chegam primeiro comem tudo, bebe tudo, se embriaga, se farta, e os que chegam depois ficam com fome, não tem o que comer, não tem o que beber. Vocês não têm casa para fazer essas coisas não? Vocês não têm casa para se alimentar não? Aí ele vem dizendo, ó, que vos direi, nisso eu não elogio vocês, nisso eu não vos elogio, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, vocês não têm vergonha de fazer isso não? Então Paulo ele vem dizendo, do verso 17 ao 22, ele vem mostrando a situação real entre os coríntios, o que realmente estava acontecendo. Do verso 23 ao 26, Paulo vem apresentando o significado da comunhão com Cristo. Ele vem nos apresentando o significado daquele ato, daquele memorial sagrado. Quando eles se juntavam, a celebração tinha que ser reverente, tinha que haver uma comunhão entre eles, mas cada um estava em dissensão, cada um estava com briga, cada um estava pegando logo os primeiros e não estava pensando no próprio. E aquela festa celebrava a comunhão, então eles não estavam pensando no outro, então eles estavam em dissensão, eles estavam em briga entre eles mesmos. Então Paulo, do verso 23 ao 26, ele vem nos apresentando, ele vem apresentando para Coríntios o significado da comunhão. Do verso 27 ao 32, ele vem dizendo a condenação. Ele vem mostrando para o povo a condenação de se tomar a ceia do Senhor indignamente. Ele será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ele manda o homem examinar a si mesmo. Então ele vem dizendo a condenação, o perigo de estar participando da Santa Ceia, igual eles estavam participando lá, de qualquer forma, não fazendo aquela celebração com reverência, não se reverenciando ao Senhor, aquele ato, aquele memorial sagrado. E do verso 33 ao 34, ele vem trazendo a solução para os que querem, e como devem fazer para estar realmente em comunhão com Cristo. Quando ele vem dizendo do verso 33, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Ele vem dando a solução. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então ele vem mostrando a solução de como fazer aquilo. Ele vem dando a receita para aquele momento tenha referência, né? Para quando eles fossem celebrar a ceia do Senhor, aquele momento seja um momento reverenciado. Então, o terceiro subtópico, ele vem dizendo isso, celebrar a comunhão com Cristo, e ele vem dizendo realmente o que está na leitura bíblica em classe. O terceiro tópico, o modo da celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? Certamente a celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. Ele vem dizendo o perigo, né, de eu participar de eu participar da ceia do Senhor de qualquer jeito, que isso não é um mérito meu, que isso não eu mereço isso, que realmente nós participamos da comunhão de Cristo por causa da graça dele que nos envolveu. Então,
ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, de maneira desordenada, quando não esperavam um pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam. Então, nessa época aqui, Paulo, quando ele adverte os coríntios, ele vem dizendo isso, ele vem explicando o que é participar de maneira indignamente. Hoje, trazendo para as nossas vidas, participar de maneira indignamente é quando nós participamos de qualquer maneira, quando a gente participa cheio dos pecados lá, e eu não tive nem a consciência de pedir perdão ao Senhor para que eu pudesse participar da ceia dele, com a minha consciência tranquila ali. Na verdade, o pecado já tomou tanta mente que a pessoa pensa que o que está fazendo nem é pecado, já se tornou normal, né? Porque pratica tanto aquele mesmo pecado, tanto que aquilo já tomou a mente, já ficou uma mente cauterizada, já nem acha mais que está pecando. Então isso também é participar indignamente, quando eu sei que eu estou em pecado e mesmo assim eu não tenho um caráter cristão forjado por Cristo e participo da ceia do Senhor de qualquer maneira. Paulo ele vem mostrando que há uma condenação para esse ato quando nós assim praticamos. Só que muitas vezes a gente não pensa assim. Muitas vezes a gente nem pensa que vamos ser condenados por este ato. Mas é muito sério, porque se não fosse sério e importante, não estava na palavra do Senhor. Paulo, ele não havia ensinado isso para os coríntios. E hoje também estamos aprendendo sobre isso. Se estamos aprendendo sobre isso, sobre a palavra do Senhor, sobre a importância da ceia, sobre a importância de participar do corpo e do sangue de Cristo, com a nossa alma lavada, com a nossa mente tranquila, perdoados pelo Senhor, é de total importância. É porque ainda existem aqueles, com todas as informações que nós temos da palavra do Senhor, que ainda existem pessoas que participam da ceia do Senhor indignamente. O segundo subtópico, uma celebração reverente. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, como eu já falei, não somos dignos, não somos merecedores, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino. O que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Pecado confessado é eu confessar para o irmão? Não, é eu confessar para o Senhor. Porque eu e meu irmão, ele não tem poder de me perdoar. Ele não pode me perdoar o meu pecado. Mas o Senhor, ele tem o poder de me perdoar. Somente ele pode perdoar os meus pecados. Mas ainda tem aqueles que não confessam nem para o pastor, porque existem pecados que não tem que confessar para o pastor. Ele tem que falar, pastor, pequei. Aconteceu isso, pequei. Muitas vezes, em algumas situações, o pastor vai falar, Deus, ora ao Senhor, pede perdão ao Senhor, o Senhor vai te perdoar, pede de coração, o Senhor vai te perdoar, abandona esse pecado e continua com a sua vida espiritual, continua com a sua vida. Há outros que realmente vai necessitar de uma disciplina, porque são pecados que já ultrapassou, né? Que já todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe que aquela pessoa pecou, mas não confessa de jeito nenhum. Todo mundo vê o pecado ali, tá nitidamente, tá escrito aqui o pecado, e a pessoa não consegue enxergar o próprio pecado. Então, quando isso acontece, o pastor sai, o pastor vai ter que chamar, vai ter que dar uma disciplina, né? Disciplinar, para servir de exemplo para o restante dos membros, para o restante da igreja, que não é só assim, eu peco e vai ficar por isso mesmo, que eu faço algo e vai ficar por isso mesmo. Não é assim, que a igreja do Senhor
como o pastor Eduardo ministrou, tem disciplina, que isso aqui não é bagunça, que isso daqui não é de qualquer jeito, tem disciplina, e que se pecou e ficou assim escancarado, trouxe prejuízo para o restante do rebanho, vai ter que sofrer a disciplina da igreja, vai ter que passar, né, por essa vergonha, assim dizendo, né, porque para mim, se eu ficar em disciplina algum dia, para mim vai ser muito vergonhoso. Para mim, tem aqueles que já é normal, que tá um mês na igreja em comunhão, 3 meses em disciplina. Entra em comunhão, parece assim que o negócio é a comunhão. Entrou em comunhão, peca o mesmo pecado, aí participa 1 mês da Santa Ceia e fica 3 em disciplina. Depois volta 1 mês da Santa Ceia, mais 3 em disciplina. Já ficou assim, normal, já banalizou realmente a comunhão, está em comunhão com Cristo. Então, quando a gente pensa, quando acontece isso, vai vir um julgo, porque o pecado não confessado atrai o juízo. Então, se eu não confesso o meu pecado para o Senhor, você vai entrar em condenação, vai atrair um juízo divino para a sua vida. Terceiro subtópico, celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus e não seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. Nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e ao mesmo tempo de abundante alegria. Aqui, né, o comentarista ele já vem auto-explicando, é uma celebração, é um momento festivo, mas não é porque é um momento festivo que a gente vai chegar aqui e ficar gritando, pulando, se divertindo. Não, é um momento festivo, mas é um momento reverente. A gente celebra o Senhor, mas a gente celebra com a nossa mente, com a nossa consciência de que Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, como eu já disse. Jesus, ele não está no sepulcro. Jesus, a gente não vai vir aqui para o culto de ceia esperando que Jesus vai estar num caixão aqui, a gente vai ficar todo mundo com semblante caído porque Jesus não está. Não é isso. É que ele se sacrificou, ainda nós não merecendo, mesmo ainda nós não existindo. O Senhor já se sacrificou para que um dia nós tivéssemos vida eterna. E ele ressuscitou. E foi um momento triunfante para o Senhor, para a igreja do Senhor, para nós. É uma vitória para a igreja do Senhor. É uma vitória para nós. Então, deve haver um ambiente de reverência e ao mesmo tempo de abundante alegria, porque ele já ressuscitou. Como Maria diz, né? Ó, o Senhor Jesus não está aqui. Jesus não está no sepulcro. Ele já ressuscitou. Então, quando ela fala assim, ele já ressuscitou, quando ela chega lá, ele não está mais lá. Então, ela fala, ó, Jesus não está aqui. Ele já ressuscitou. E glórias ao nome do Senhor, porque ele ressuscitou e ele nos deu vida. E ele quer nos dar vida eterna. Vida abundante, para morar com ele, ter uma eternidade junto com ele. Então a lição a lição de número 10, ela vem nos dizendo a importância de estar em comunhão com Cristo e a importância da Santa Ceia do Senhor, a importância de nós participarmos da Santa Ceia do Senhor e o perigo para aqueles que não participam, para aqueles que estão fora da comunhão com o Senhor, para aqueles que ainda também nem ainda se batizaram, mas têm a consciência do quão importante é de estar em comunhão com Cristo. Amém? Pastor Tário, quer falar alguma coisa? Fazer o fechamento, não? Bom? O pastor não está aqui para falar alguma coisa? A nossa conclusão desta lição, sobre diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante
ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Amém? Vamos fazer nosso fechamento. Título da lição: A ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Textual: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 26. Desde já fica o nosso agradecimento à pastora e professora Brunella por essa excelente aula, aos irmãos também que são alunos participantes da Escola Bíblica Dominical, que Deus possa recompensar os irmãos. Boa parte da lição eu assisti ali, e o restante eu assisti pelo Facebook. Parabéns, tá? Filmagem muito boa, um áudio perfeito. E eu fico olhando o seguinte: o conteúdo que nós apresentamos para a sociedade todos os domingos, às vezes a gente até lamenta os membros da nossa igreja que não comparecem à Escola Bíblica Dominical. Só perdem. A sociedade lá fora ganha muito e os membros da nossa igreja perdem. Isso nos remete ao pensamento de quando Jesus chegou em Nazaré, na sua terra natal, pedindo para que ele pudesse operar milagres lá. E lá foi exatamente o lugar onde ele não operou milagre. Ele disse que o profeta não tem honra na sua própria pátria. Aonde a gente vê como que os membros da nossa igreja não honram a própria igreja e os professores, que a cada domingo nós temos uma lição. Os professores são diferentes, as lições são diferentes, mas todos eles trazem um conteúdo importantíssimo para a edificação das nossas vidas espirituais. Então fica aí a nossa observância, aqueles que são os faltosos, né? E retundo agora, parabéns para a pastora Brunella por mais essa brilhante lição. Vamos ouvir as nossas crianças. Saudamos. Ela é a mais velha.
Na voz das crianças, nós já desejamos então feliz Dia das Mães a todos aqueles que aqui estão e também os que nos acompanham na live. Vamos também ouvir os adolescentes. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Unimos com o nosso mistério. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que está com o Pai, que nos foi revelada. 1 João 2. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Pastora Brunella, presbítero Geiso, Riquelme Luiz. Café da manhã, alimento sólido, presbítero Geiso, pastora Dulce, pastora Brunella e evangelista Silvânia. Líquidos, missionária Cris, Riquelme, vão trazer café. Missionário Thomas. Salve do Pai do Senhor. Classe dos Cordeirinhos, 3 matriculados, 3 presentes, 35 centavos de oferta. Estrela da Manhã, 6 matriculados, 3 presentes, 3 ausentes, 50 centavos de oferta. Adolescentes, 8 matriculados, 3 presentes, 5 ausentes, 1,80 de oferta. Classe dos Adultos, 27 matriculados, 22 presentes, 5 ausentes, R$6 de oferta. Total geral de pessoas, 31 pessoas. Total geral de oferta, R$8,65. Glória a Deus, né? Hoje, se Deus quiser, Jesus quiser, às 19 horas estaremos reunidos para agradecermos o nome do Senhor. E vamos agradecer o nosso Deus por essa escola dominical da voz do pastor Pai. Alto com a paz do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa manhã maravilhosa que o Senhor tem nos proposto, que verdadeiramente venhamos aprender de Ti a cada dia mais. Nós te agradecemos, ó Deus, pela ministração da Escola Bíblica Dominical, pela vida da pastora Brunella, dos demais professores, pela vida do nosso pastor, e que logo mais à noite nós devemos estar te adorando e te servindo em espírito e em verdade. Isso é o que eu lhe peço e agradeço por tudo em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja por todos que amam e aguardem a volta do Senhor. Vamos em paz, que Deus nos abençoe. Terminado em nome de Jesus. Amém.